Olá, queria começar com um agradecimento especial a quem acompanha o Juris 360 Lab. Que bom ter audiência conosco nesta análise. É um prazer estar aqui. Hoje, a gente vai examinar algumas teses bem importantes definidas pelo STJ em recursos representativos de controvérsia, os RRCs. Isso, e com um critério de seleção bem específico, né? Para dar mais segurança. Exatamente. Para garantir a segurança do conteúdo que a gente discute aqui, nós focamos apenas nos temas que já transitaram em julgado. O corte foi até 19 de março de 2025, certo? Isso, com os dados checados em 30 de junho de 2025. Então, são decisões consolidadas mesmo. Perfeito. Dá uma base sólida para nossa conversa. E neste primeiro bloco, a gente vai mergulhar nas primeiras 5 teses que selecionamos de direito tributário. Ah, legal. Quais são os temas? São os temas 535, 527, 505, 504 e 501. Uma sequência interessante. Cobrem pontos bem diversos do tributário. Pois é. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pelo tema 535. Esse foi julgado lá em 2012, né? Isso, já tem um tempinho. A questão era sobre isenção de imposto de renda, especificamente para técnicos estrangeiros contratados aqui no Brasil. É que trabalhavam para agências da ONU, como o PNUD. A dúvida era se eles pagavam IR ou não. E aí, qual foi a definição do STJ? Então, a decisão confirmou a isenção. Eles não pagam. Ah, interessante. E qual foi a base para isso? Bom, o ponto central foi reconhecer esses técnicos como peritos. Peritos. Sim, nos termos de um acordo internacional, o Acordo Básico de Assistência Técnica com a ONU. Que acordo é esse? É um decreto já internalizado no Brasil, o 59.308, lá de 66, e ele basicamente estende para esses técnicos os privilégios da Convenção da ONU sobre privilégios e imunidades. Entendi. Então, o acordo internacional prevaleceu sobre a nossa lei interna de ir. Exatamente. A força do tratado, nesse caso. Faz sentido. Agora mudando um pouco de assunto, mas ainda em 2012. O tema 527. Ah, sim. Esse é sobre as planilhas da Receita. Isso. Aquelas planilhas que a Fazenda usa na execução fiscal, sabe? Quando ela cobra a devolução de imposto de renda pago a mais. Sim, sei. A discussão era o peso desses documentos no processo. E qual foi a conclusão? Elas valem como prova forte? Olha, o ponto aqui é que o STJ disse que essas planilhas feitas pela PGFN com dados da Receita, elas não são simples documentos particulares. Não. E o que elas são, então? São consideradas atos administrativos. E por isso elas têm presunção de legitimidade. Ah, então já começam o processo com uma certa vantagem, digamos assim. Exatamente. Isso impacta muito a questão da prova nos embargos à execução. Quem tem que provar que o valor está errado é o contribuinte. A presunção é que o cálculo da planilha está correto. Uma presunção forte para derrubar, imagina. Bom, seguindo, agora o tema 505. Esse eu acho que fica bem interessante. O 505. Juro Selic na repetição de indébito, né? E RPJ e CSL. Isso. Foi julgado em 2013, mas teve uma reviravolta importante, né? Por causa do STF. Teve sim uma readequação crucial. A tese original do STJ foi na prática superada. Superada como? Que vale agora? Agora, a orientação segue o que o STF decidiu no tema 962 de repercussão geral. E o que o STF disse? Que os juros Selic recebidos quando o contribuinte ganha de volta um tributo pago indevidamente, esses juros não entram na base de cálculo do IRPJ e da CSL. Não entram. Por quê? Porque o STF entendeu que eles têm natureza de danos emergentes. É uma indenização pela perda que o contribuinte teve ao ficar sem aquele dinheiro. Não é um lucro novo. Entendi. Mas você mencionou readequação. Tem alguma pegadinha? Tem. É fundamental observar a modulação de efeitos que o STF definiu nessa decisão. Ah, a famosa modulação. O que ela implica aqui, basicamente? Basicamente, ela diz a partir de quando e para quem essa nova regra se aplica. Nem todo mundo que recebeu esses juros no passado vai poder deixar de tributar automaticamente. Precisa ver as regras da modulação direitinho. Certo, tem que analisar caso a caso, então. Ficar atento. Exatamente. E ainda nessa linha de juros Selic, IRPJ e CSL. Tem o tema 504, também de 2013. Sim, o 504. Ele também trata disso, mas num contexto um pouco diferente.
na devolução de depósitos judiciais, aqueles feitos com base na Lei 9.703/98. Isso. A situação é parecida, mas a origem do dinheiro devolvido é outra. E a decisão foi diferente do 505, depois da readequação. Por quê? Foi diferente, sim, e a chave está na natureza dos juros, de novo. Natureza, como assim? No caso do tema 504 dos depósitos judiciais, o STJ entendeu que os juros são remuneratórios. Remuneratórios. Eles servem para remunerar o capital que ficou ali, depositado em juízo. É como se fosse um rendimento daquele valor. Ah, não é indenização como no outro caso. Exato. Por terem essa natureza de rendimento, de remuneração do capital, o STJ entendeu que eles são tributáveis, sim, pelo IRPJ e pela CSLL. Entendi. Então, no 505, repetição de indébito, os juros Selic são indenizatórios, não tributa IRPJ CSLL. No 504, depósito judicial, são remuneratórios, tributa IRPJ CSLL. Perfeito. A natureza do juro definiu o tratamento tributário diferente. Muito claro. Para a gente fechar este bloco, vamos ao último tema selecionado, o 501. Esse é de 2012 também. Tema 501, a contribuição do PSS sobre juros de mora. Isso, PSS, o Plano de Seguridade do Servidor Público. A dúvida era se essa contribuição incidia sobre juros de mora pagos a servidores públicos, geralmente em pagamentos atrasados. Sim, uma dúvida comum. Incide ou não incide? E a resposta do STJ. A tese firmada disse que não incide. Não incide PSS sobre juros de mora, por quê? Novamente, a natureza da verba. Os juros de mora, eles têm caráter indenizatório, Indenizatório. para compensar o atraso no pagamento. Exatamente. Visam compensar o servidor pelo prejuízo de não ter recebido o valor na data certa. E aí, a própria Lei do Regime dos Servidores, a Lei 8.112, ela diz que verbas indenizatórias não se incorporam ao vencimento ou provento para fins de cálculo da contribuição. Entendi. Então, mesmo que a lei do PSS fale em contribuição sobre vantagens, os juros de mora, por serem indenizatórios pela Lei 8.112, ficam de fora. Isso. Reforça a ideia geral de que indenização não é renda, né? Pelo menos não para esse fim específico da contribuição previdenciária do servidor. Ótimo. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu. Vamos lá. Tema 535. Técnicos da ONU têm isenção de IR por força de acordo internacional. Certo? Tema 527. Planilhas da Receita em execução fiscal são atos administrativos com presunção de legitimidade. Isso. Tema 505. Depois da decisão do STF, não incide IRPJ-CSL sobre juros Selic na repetição de indébito tributário. Ficar atento à modulação. Fundamental. Tema 504. Aí sim, incide IRPJ-CSL sobre juros Selic na devolução de depósito judicial, porque são remuneratórios. Exato, a diferença de natureza. E, por fim, tema 501. Não incide a contribuição para o PPSS sobre juros de mora pagos a servidores, por serem verba indenizatória. Perfeito, cobrimos bem esses 5. Cobrimos sim. Foram as primeiras 5 teses selecionadas de direito tributário com trânsito em julgado até nossa data de corte. Foi uma boa primeira leva. Com certeza. Bom, nós vamos fazer uma pausa agora, mas nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Combinado. Até lá. Olá! Seguimos aqui com a nossa análise, dando continuidade às teses de direito tributário definidas pelo STJ em repetitivos. Nesse bloco, a gente vai dar uma olhada em mais 5. Vamos começar pela tese 496. O objetivo, como sempre, é destrinchar esses entendimentos, facilitar a compreensão desses pontos que são cruciais aí na jurisprudência tributária. Então, começando pela tese 496, ela foi julgada lá em maio de 2012. A questão era definir se empresas prestadoras de serviços educacionais precisavam contribuir para o SESC e para o SENAC. Uma dúvida bem comum, para muitas empresas de serviço. Exatamente. Essa era uma briga antiga, pode-se dizer. O argumento principal, assim, das empresas de serviço, tipo escolas, faculdades, era que a atividade delas não se encaixava, sabe? Naquele foco mais tradicional do SESC e SENAC,
que sempre foram mais ligados ao comércio. Ah, entendi. Questionava-se a própria natureza da atividade delas em relação a esses serviços sociais, né? Isso. A dúvida era, será que eu, como escola, tenho que pagar para um sistema voltado ao comércio, mas o STJ veio e pacificou isso. E qual foi a decisão final do tribunal? Tem que pagar ou não? Bom, o STJ firmou a tese de que, em regra, sim, as empresas prestadoras de serviços, de forma geral, estão sujeitas às contribuições para o SESC e para o SENAC. Ah, então a regra geral é contribuir. É a regra geral. A exceção é bem clara, bem restrita. Só não precisa pagar se a empresa já estiver integrada, né, e contribuindo para outro serviço social que seja legalmente previsto, tipo um conselho profissional que tenha seu próprio sistema. Certo. Mas, fora isso, para a grande maioria, incluindo as educacionais, a obrigação de contribuir ficou confirmada. Entendido. Uma definição importante mesmo, né, para o planejamento tributário de muita gente. Agora, saindo um pouco das contribuições e entrando num terreno que costuma gerar bastante discussão também. Com certeza. A questão dos depósitos judiciais e o perdão de dívidas. Vamos olhar agora um conjunto de 4 teses, julgadas todas juntas lá em agosto de 2011. 490, 489, 488 e 487. O que liga essas 4? Qual é o fio condutor aí? Olha, o ponto central nessas 4 teses é basicamente a relação entre duas coisas. De um lado, a remissão, né? O perdão de partes do crédito tributário, como multa, juros de mora. Certo, a anistia fiscal, por exemplo. Isso. E do outro lado, os juros remuneratórios, tipo a taxa Selic, que rendem sobre um depósito judicial que a empresa fez para suspender a cobrança daquela mesma dívida. Ah, aquela situação. A empresa discute a dívida, deposita o valor em juízo, o dinheiro rende, e aí vem uma lei perdoando parte da dívida original. Exatamente. Aí a grande pergunta que chegou ao STJ foi: se o governo perdoou, por exemplo, a multa da minha dívida original, eu posso pegar de volta não só o valor correspondente à multa no depósito, mas também os juros Selic que renderam sobre essa parte? Parece fazer sentido à primeira vista, né? Se a base sumiu, o rendimento dela também deveria voltar para a empresa. Muita gente deve ter pensado assim. Sim, era um raciocínio comum, mas o STJ disse que não é bem assim. A Corte esclareceu que a remissão, ou seja, o perdão, ela só atinge o que faz parte da dívida tributária original, aquilo que o fisco estava cobrando, imposto, multa, juros de mora. Ok. Essa remissão ela não alcança automaticamente os juros remuneratórios, a Selic, que incidirão sobre o valor depositado em juízo. São coisas distintas para a Corte. Certo, mas qual a lógica por trás dessa separação? Por que perdoar a multa não implica ter direito aos juros que renderam sobre o valor da multa depositado? A lógica do STJ é que são naturezas jurídicas diferentes. A remissão perdoa uma obrigação fiscal, uma penalidade. É um benefício sobre a dívida com o fisco. Já os juros Selic sobre o depósito judicial, eles são, na verdade, uma remuneração do capital. O dinheiro ficou ali, parado, rendendo. Ah, como um investimento praticamente. Tipo isso. Esse rendimento pertence a quem ganhar a causa no final. Se o contribuinte ganha, o depósito volta para ele, com os rendimentos. Se o fisco ganha, o dinheiro vai para o fisco, também com os rendimentos. O perdão da multa lá na dívida original não muda a natureza desse rendimento financeiro aqui do depósito. Entendi. A lei de anistia atua sobre o débito fiscal, sobre a relação contribuinte-fisco, não sobre o rendimento financeiro de um dinheiro que estava em garantia no processo. Faz sentido. Exato. A remissão só pode perdoar o que efetivamente existe como saldo devedor naquele crédito tributário. Se a multa já estava coberta pelo depósito ou se por algum outro motivo ela não compunha mais o saldo devedor na hora da remissão, não há o que ser perdoado ali. E isso não afeta os juros do depósito. E na prática, o que isso significa para as empresas? Qual a implicação? Bom, a principal implicação é para o planejamento financeiro e para a estratégia de litígio, né? A empresa não pode mais contar que uma futura anistia de multa e juros vá, digamos, turbinar o valor que ela pode resgatar do depósito judicial. Certo, não dá para contar com juros Selic sobre a parte perdoada da dívida. Isso. A conta do que se pode recuperar no fim do processo fica mais previsível, talvez.
Mas sem esse bônus dos juros sobre a parte remetida, isso influencia a decisão de pagar logo, parcelar ou ir para a briga judicial depositando o valor. Perfeito. Então, resumindo o que a gente viu hoje, tese 496 confirmando a regra geral, prestador de serviço contribui sim para a SESC e SENAC, salvo exceção legal específica. Exato. E o bloco das teses 490 a 487 deixando claro, perdão de multa e juros da dívida não dá direito a resgatar o juro Selic correspondente sobre o depósito judicial. São coisas separadas. Precisamente. Fica aí a reflexão. Como será que essa distinção clara entre o destino da dívida e a remuneração do depósito impacta as decisões das empresas na hora de decidir se vale a pena ou não contestar uma cobrança na justiça? Algo para se pensar. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa análise. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá! Estamos de volta, pessoal, para mais um bloco da nossa análise de direito tributário. Isso aí. A gente continua fuçando, nas teses do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ. Uhum. No bloco passado a gente começou e agora vamos pegar mais 5 temas importantes de recursos repetitivos. São os temas 486, 485, 484. Em 470 e 457. Exato. Então, preparados para mais conteúdo direto ao ponto. Vamos lá, vamos começar a desempacotar isso? Bora. Começando então pelo tema 486. A questão central aqui era sobre aplicar remissão ou anistia, aquele perdão, né? Isso, perdão de multas, juros, encargos. Exato. E a dúvida era se isso valia quando o crédito tributário, a dívida, está suspensa por um depósito judicial. Uhum, aquele dinheiro que fica lá garantindo enquanto se discute. Isso. E a pergunta era se o crédito ainda existe depois da decisão final, mas antes do dinheiro ser efetivamente usado para pagar, esses benefícios podem ser aplicados. Pois é. E o que é interessante aqui, o que o STJ definiu, foi a precisão. Eles disseram que sim, pode aplicar, mas, olha só sobre as parcelas de multa, juros, encargos que realmente existem como saldo devedor ali dentro do crédito suspenso. Ah, entendi. Não basta o principal estar lá. Não basta. Tem que ter essa parte acessória à multa, os juros ainda pendente de pagamento naquele momento. Foi uma decisão lá de agosto de 2011. Bem específico mesmo. E isso já puxa o gancho para o tema 485, que também fala de depósito judicial, remissão, anistia. São temas irmãos, né? Julgados na mesma época. Parece que sim. Aqui a pergunta era sobre o tempo, né? Se o pagamento ou a conversão do depósito só acontece depois do trânsito em julgado, depois da decisão final. A remissão ou anistia pode valer nesse intervalo, mesmo que a lei do perdão não fale nada sobre isso. Exatamente. E a resposta foi sim, pode. O tribunal usou o artigo 156, inciso 1º do CTN, que diz que o pagamento extingue o crédito. Certo. Então, se o pagamento, que no caso é a conversão daquele depósito, só acontece depois da decisão final, significa que naquele meio tempo entre a decisão e a conversão, o crédito tributário ainda está vivo, tecnicamente. Ah, tá. Ele existe ainda. Ele existe. Então, ele pode sim ser objeto de uma remissão ou anistia, que surja nesse período. Desde que, claro, a lei que criou o benefício não diga o contrário, não exclua essa situação. Entendi. Uma lógica bem processual, né? Faz sentido. Bem focada no momento da extinção do crédito. Agora, mudando um pouco a chave. Tema 484. Compensação de ofício. Aquela que a Fazenda faz por conta própria. Isso. A Receita pega um valor que você teria a receber, uma restituição, por exemplo, e usa para quitar um débito seu. E a polêmica era, isso é legal se o contribuinte não concordar, se ele discordar dessa compensação feita lá pela autoridade fiscal? Olha, nesse ponto, a decisão do STJ foi bem direta. Eles consideraram que, tirando os casos em que a dívida está suspensa, né, conforme o artigo 151 do CTN, Sei, liminar, depósito, essas coisas. isso, fora esses casos, a compensação de ofício é um ato vinculado da Fazenda Pública Federal.
Ato vinculado, o que significa que ela meio que tem que fazer? Exato. Não é uma escolha, é uma obrigação legal se as condições estiverem presentes. Então, aqueles procedimentos do decreto 213897, que falam da retenção, da concordância tácita, Aham. são considerados legais. Foram considerados lícitos, sim. Outra decisão de agosto de 2011 mostra como esse tema estava quente naquela época. Nossa, impactante isso para o contribuinte, né? Limita bastante a margem de manobra ali na hora. Agora, um tema que, olha, sempre dá o que falar, tema 470, Ah, esse é clássico. incidência de imposto de renda sobre juros de mora em reclamatória trabalhista. Paga IR ou não paga? Pois é, a eterna dúvida. E a tese firmada em setembro de 2011 foi: não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em juízo, Não incide. Por quê? Qual foi o racional? a natureza indenizatória. Hum, O tribunal entendeu que esses juros, nesse contexto trabalhista específico, não são um acréscimo patrimonial, tipo uma renda nova. uhum. Eles são, na verdade, uma indenização pela demora no pagamento daquilo que era devido ao trabalhador. Uma compensação pelo tempo perdido. Entendi. É uma reparação, não um ganho. Essa distinção é fundamental em tributário, né? Fundamental, muda tudo. E para a gente fechar este bloco, o tema 457, falando daquela remissão no perdão de débitos fiscais da Lei 11.941 de 2009. Aquela para os débitos de até R$ 10.000, vencidos há mais de 5 anos. Isso. A questão era como conferir esses 10 mil. O juiz, lá numa execução fiscal isolada, podia simplesmente olhar o valor daquele processo e falar: tá perdoado. Então, a resposta do STJ, dada em abril de 2011, foi um claro não. Não pode. Não pode. A lei fala em remitir débitos cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil. Ao consolidado. Exato. Tem que olhar o todo. O juiz não pode dar a remissão de ofício sem antes checar com a Fazenda se existem outros débitos do mesmo contribuinte que, somados, passariam do limite. Entendi. Precisa ter a visão completa da situação fiscal da pessoa ou da empresa. Justamente, para evitar que alguém com várias dívidas pequenas, que somadas dão mais de 10 mil, acabe sendo beneficiado indevidamente só porque os processos estão separados. Faz todo sentido. Garante a aplicação correta da lei. Bom, cobrimos bastante coisa de novo, hein? Foi uma boa rodada. Temas bem práticos do dia a dia tributário. Sim, desde depósito judicial, compensação até imposto de renda e perdão de dívida. 5 teses importantes aí do STJ. Uhum. E isso sempre deixa a gente pensando, né? Será que essa tendência de definir temas por repetitivos vai continuar crescendo para tentar dar uma uniformidade nesse nosso sistema tributário tão complexo? É uma boa reflexão. A complexidade só aumenta, né? Pois é. Fica aí a reflexão. Bom, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu essa análise? Deixe seu like, compartilhe e siga a gente para não perder nada. Até lá! Até a próxima. Olá! Olha, a gente sabe que o material sobre as teses de direito tributário do STJ é vasto, né? Muita coisa. É verdade. Um universo à parte. E este é mais um bloco da nossa análise para continuar a discussão que a gente já começou. Dando sequência. Exatamente. Hoje o foco são mais 5 teses de recursos repetitivos do STJ na área tributária. Certo. São os temas 456, 455, 454, 444 e, por fim, o 435. Uma sequência importante aí. Isso. E a nossa missão aqui é tentar, sabe, extrair o essencial, o que realmente importa para quem precisa estar atualizado. Perfeito. Então vamos começar. Pelo tema 456, julgado lá em 2011, a questão era como aplicar aquele limite de R$ 10.000 para remissão de débitos da Lei 11.941, aquela de 2009, lembra? Lembro sim. Essa lei ela trouxe um perdão, né? Para débitos com a Fazenda Nacional que já estavam vencidos há 5 anos ou mais. Certo. E o ponto era que o valor total consolidado não podia passar de R$ 10.000. A grande dúvida era como calcular esses 10 mil. O STJ definiu Como? que o limite é por sujeito passivo, quer dizer, por contribuinte. Ah, ok. Mas, atenção, não é só isso. A análise tem que separar os débitos por natureza.
aqueles tipos listados nos incisos lá do artigo 14 da lei. Entendi. Então não dava para olhar só uma dívida isolada. Exato. Não pode pegar só uma execução fiscal, por exemplo. Tem que ver todos os débitos daquela mesma natureza, daquele contribuinte e somar. Se passar de 10 mil, não entra na remissão. Faz sentido, para evitar que alguém dividisse uma dívida maior só para se beneficiar, né? Justamente. O ponto crucial era esse, a granularidade da análise para garantir a intenção da lei. Entendido. Bom, pulando então para o tema 455, julgado em 2012. Aí a gente entra em PIS e COFINS sobre juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Isso, JCP. A discussão era se incidia PIS/COFINS sobre os JCPs recebidos, mas isso na época da Lei 9.718, de 98, quando o regime ainda era o cumulativo. Incidia ou não? Olha, a tese que ficou firmada no 455 foi que não. Durante a vigência da Lei 9.718, especificamente naquele regime cumulativo, antes das leis do não cumulativo, Certo, antes da mudança. isso, não incidia PIS/COFINS sobre os JCPs que a empresa recebia. O caso concreto lá analisou o período de março de 99 a setembro de 2002. Interessante essa diferença de regimes. Sim, e isso impactava direto o caixa das empresas na época, né? Com certeza. E falando em regimes diferentes, a gente cai direto no tema 454, julgado mais recentemente, em 2015. Exato. A questão é parecida, sobre JCP, mas agora já sob o regime não cumulativo, o das leis 10.637 e 10.833. A pergunta mudou um pouco. A empresa que paga JCP para os acionistas, ela pode deduzir esse valor da base de cálculo do PIS e da COFINS nesse regime novo? E a resposta do STJ no tema 454 foi um não bem claro. Ah, então mudou mesmo. Mudou. No regime não cumulativo, o valor pago a título de JCP não é dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS. O tratamento é diferente do regime anterior e de outras despesas. Então, na prática, pagar JCP não diminui o PIS/COFINS a pagar para quem está no não cumulativa. Exatamente. É uma despesa financeira, mas sem gerar o crédito que outras despesas operacionais geram nesse regime. Entendi, bem diferente mesmo. Agora, vamos sair um pouco das contribuições e ir para a responsabilidade dos sócios. O tema 444, julgado em 2019, é super importante. Esse é quente, sempre gera dúvida. Pública poder cobrar a dívida da empresa diretamente do sócio ou administrador, com base no artigo 135 do CTN. A pergunta de milhões é: quando esses 5 anos começam a contar para o sócio? E essa é a questão central. E o STJ, no tema 444, tentou organizar isso. Basicamente, são 3 pontos-chave. Primeiro caso. Sim, Se o ato ilícito do sócio, tipo uma dissolução irregular da empresa, aconteceu antes da empresa ser citada na execução fiscal, ok. o prazo de 5 anos para redirecionar a cobrança para o sócio começa a contar a partir da citação da pessoa jurídica, da empresa. Certo, da citação da empresa. E o segundo caso? Agora, se o ato ilícito do sócio foi depois que a empresa já tinha sido citada, aí a citação da empresa sozinha não dispara o prazo contra o sócio. Ah, interessante. E o que dispara, então? Nesse cenário, o prazo começa na data em que o sócio pratica um ato que mostre de forma clara e inequívoca a intenção de frustrar a cobrança, tipo esvaziar o patrimônio, sabe? O que pode configurar a fraude à execução, lá do artigo 185 do CTN. Simplesmente não pagar o imposto não basta para começar o prazo para o sócio aqui. Entendi a diferença. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é um requisito comum para os dois casos. Mesmo que esses marcos aconteçam, citação da empresa ou ato do sócio, a prescrição só vai ser decretada se ficar provado que a fazenda pública ficou parada, ficou inerte, sem fazer nada para cobrar o sócio durante os 5 anos seguintes. Ah, então tem que ter a inércia da fazenda? Exatamente. A fazenda tem que mostrar que foi diligente depois que surgiu o direito dela de ir atrás do sócio. E verificar se houve essa inércia, se a fazenda agiu ou não, isso fica para o juiz do caso analisar. Coloca uma responsabilidade grande na atuação da fazenda, então. Para a gente fechar este bloco, o tema 435, julgado lá em 2010. Certo? A gente volta um pouco no tempo para falar de incentivo fiscal. Aquele depósito para reinvestimento do Decreto-Lei 2.462 de 88.
A dúvida era se esse decreto tinha alterado a base de cálculo do incentivo ou não. Essa era a controvérsia. E o STJ, no tema 435, esclareceu que o DL 2462, mesmo definido o benefício como 40% do imposto devido mais 40% de recursos próprios, Sim. ele não modificou a base de cálculo original do incentivo. E qual era a base original, então? A base continuou sendo o imposto de renda que incide sobre o lucro da exploração. Era o que já estava previsto no Decreto-Lei 1598 de 77, com a redação que foi dada pelo DL 1730 de 79. Entendi. Então o STJ disse que a forma de calcular a base não mudou com o decreto de 88. Manteve a regra anterior. Isso, essencialmente, confirmou a base de cálculo histórica, o que trouxe uma segurança para quem usava esse benefício mais antigo. Ótimo. Conseguimos então passar pelos pontos-chave dessas 5 teses: 456, 455, 454, 444 e 435. Bastante detalhe, né? Prescrição, base de cálculo, JCP, regimes diferentes. Muita filigrana técnica, realmente. Fica até uma reflexão, né? Será que essa complexidade toda do sistema tributário não acaba sendo ela mesma um custo enorme e meio invisível para as empresas tentarem entender e seguir tudo isso? É uma ótima reflexão. Sem dúvida, a complexidade gera custo. Bom, fica aí pra gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixa o like e inscreva-se. Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje, a gente encerra aquela nossa série sobre direito tributário, tá? É o último bloco de teses do STJ, definidas em recursos repetitivos. Aquelas decisões importantes que guiam outros casos, sabe? Exato, e são 5 temas bem relevantes que foram organizados pelo Dr. Paulo Luiz. Aliás, fica nosso agradecimento a ele pela curadoria. Com certeza. Bom, então nossa missão aqui é desvendar o que o STJ decidiu sobre crédito presumido de IPI e insumos de não contribuintes de PIS/PASEP. É o tema 432. Isso. Depois, o repasse de PIS e COFINS na conta de energia, o 428. Um tema que mexe com todo mundo. Verdade. Tem também o ICMS sobre serviços extras de comunicação, o 427. A tributação do abono de permanência pelo imposto de renda, que é o 424. Uhum. E até uma volta no tempo, para entender a base de cálculo do PIS antes de 95, o tema 428. Vamos tentar entender a lógica por trás disso tudo. Vamos sim. Começando então pelo tema 432. A discussão, basicamente, era se uma empresa exportadora podia aproveitar o crédito presumido de IPI, que é um benefício fiscal, né? Mesmo se comprasse matéria-prima, insumos, de um fornecedor que não era contribuinte de PIS/PASEP. E qual era o problema? A Receita não deixava. Exato. A Receita Federal barrava isso com base numa instrução normativa deles, diziam que não podia. E o STJ? Concordou com a Receita ou liberou o crédito? Liberou. O tribunal olhou para a Lei 9363 de 96, que criou esse incentivo para a exportação e disse, olha, a lei não faz essa exigência sobre o fornecedor. Ah, entendi. O ponto principal foi que o objetivo maior da lei, que é estimular a exportação brasileira, não podia ser diminuído por uma regra administrativa que focava só no status do fornecedor, sabe? A intenção da lei acabou prevalecendo. Entendi. Protegeu o incentivo original da lei. Bom, agora mudando para algo que, como você disse, afeta muito a gente. O tema 428. PIS e COFINS na conta de luz. Essas contribuições podem mesmo ser incluídas ali no valor que a gente paga? É legal isso? Olha, segundo o STJ, sim, é legítimo. A decisão foi no sentido de que esses tributos são, na verdade, custos das empresas de energia elétrica. Como a tarifa de energia é calculada considerando todos os custos da concessionária, incluindo os impostos, o tribunal validou esse repasse para o consumidor final. Então, na prática, confirma que somos nós que pagamos essa conta tributária embutida na fatura. Poxa, tá explicado então. Ok. Saindo da conta de luz e indo para as telecomunicações. Tema 427. ICMS, aquele imposto estadual. Ele incide só na ligação ou na transmissão de dados? Ou pega tudo que a empresa cobra?
tipo instalação, aluguel de modem. Aqui, o STJ fez uma separação importante. O ICMS só pode incidir sobre o serviço de comunicação em si, Certo, ou seja, a transmissão, a emissão, a recepção das informações. certo. Outras coisas, como a habilitação da linha, instalação ou mesmo o aluguel dos equipamentos, mesmo que sejam necessários, né, para a comunicação acontecer, foram classificados como atividades meio. Atividades meio. Como assim? São, tipo assim, etapas preparatórias ou de suporte, não o serviço de comunicação que é o fato gerador do ICMS. Por isso, esses valores ficam de fora da base de cálculo do imposto. Ah, agora ficou claro. Deve ter ajudado a organizar as coisas para as empresas e para os estados. Seguindo, vamos para o serviço público. Tema 424, o abono de permanência. Aquele valor que o servidor recebe se já pode se aposentar, mas decide continuar trabalhando. Isso paga imposto de renda? Paga sim. O STJ definiu que o abono de permanência tem natureza remuneratória. Remuneratória. Quer dizer que é visto como salário. Isso, como um pagamento pelo trabalho que continua sendo feito, um acréscimo no patrimônio. Não foi considerado uma indenização por adiar a aposentadoria, porque aí talvez pudesse ser isento, né? Mas não foi o caso. Entendi. Então, a consequência direta é que incide imposto de renda sobre esse valor. Compreendido. Para fechar, aquela viagem no tempo que eu falei. Tema 412, lá para antes de 1995. Qual era a dúvida sobre a base de cálculo do PIS naquela época? A questão era como aplicar a Lei Complementar 7 de 1970. O STJ veio esclarecer que, até uma medida provisória lá de 95 mudar a regra, a base para calcular o PIS não era o faturamento do mês que estava sendo apurado. Não. E era qual, então? Era o faturamento de 6 meses antes do mês da apuração. 6 meses antes? Nossa. Exato. Isso fazia muita diferença, principalmente numa época de inflação alta, né? Pagar um imposto com base num valor de 6 meses atrás podia distorcer bastante o valor real. A decisão do STJ pacificou essa interpretação para aquelas discussões antigas. Interessante. Bom, então recapitulando rapidinho. Vimos o STJ ampliando um crédito de IPI para quem exporta no 432, validando o repasse de PIS/COFINS na conta de luz no 428, definindo bem o que é serviço de comunicação para o ICMS no 427, confirmando que abono de permanência é salário para o IR do 424 e até esclarecendo a regra antiga do PIS no 412. Olhando para esse conjunto, qual sua leitura geral? Olha, o que fica muito claro é essa necessidade constante do judiciário de ficar interpretando, né? Definindo o que significam os conceitos e os limites da nossa legislação tributária. Cada decisão dessas tenta trazer mais segurança jurídica, claro. Define o alcance de um tributo, de um benefício, mas, ao mesmo tempo, só reforça o quanto o nosso sistema é complexo, né? Seja para definir uma base de cálculo, como no PIS antigo, ou a natureza de um pagamento, como no abono, o impacto é sempre muito grande para os contribuintes e para o fisco. Fica a reflexão, a gente precisa muito de clareza nos conceitos tributários, mas parece que alcançar essa clareza é um trabalho que não acaba nunca. Perfeito, uma ótima reflexão para a gente fechar. Esperamos que essa análise tenha sido útil, que tenha ajudado a esclarecer essas decisões importantes do STJ. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa exploração tributária. E não se esqueçam, se inscrevam e curtam o canal Juris 360 Lab para continuar recebendo conteúdos como este. Até a próxima!